Queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica Dominical para estudarmos a segunda lição deste segundo trimestre do ano de 2025. Estamos estudando o Evangelho de João e hoje vamos adentrar no capítulo 3, estudarmos, portanto, a lição com o tema O Novo Nascimento. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz o seguinte: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe do programa de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 9, e depois, para concluir, o versículo 16 está na sua tela. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os três objetivos da lição de hoje vamos ter como alvo na lição de hoje relatar a conversa entre Jesus e Nicodemos, depois examinar a doutrina da regeneração e, por fim, elencar os meios da obra regeneradora. Neste primeiro ponto da lição, vamos falar sobre Jesus e Nicodemos. 3 subtópicos serão comentados neste primeiro bloco do programa. Primeiramente, falaremos sobre quem é Nicodemos, depois o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre e, por fim, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Desse modo, na lição de hoje, nós estudaremos a doutrina maravilhosa da regeneração, do novo nascimento, a partir do episódio que o evangelista João relata sobre a conversa particular, íntima, que tivera o Senhor Jesus com um dos principais dos judeus, um sábio fariseu. E para comentar a lição, eu estou hoje aqui com o pastor Elias Gomes, o pastor Davi Arruda e o pastor Leno Cavalcante. Pastor Elias Gomes, a paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa para que hoje falemos, pastor Elias, sobre a regeneração. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Davi Arruda, pastor Leno, que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos, e nós queremos cumprimentá-los também nesta oportunidade e falar da nossa alegria de mais uma vez nós tratarmos aqui de assuntos de altíssima relevância para o nosso crescimento e o nosso aperfeiçoamento espiritual na presença de Deus e perante a igreja também. E desta feita nós iremos tratar sobre a regeneração. O Senhor já falou
é uma das partes, digamos assim, ou uma subparte daquilo que nós chamamos de soteriologia, a doutrina da salvação. Portanto, nós cremos que é um momento de muito aprendizado para todos nós, aprendermos sobre esses aspectos soteriológicos que surgiu, inclusive, da narrativa do diálogo entre Jesus e o fariseu Nicodemos. Muito bem, pastor Davi Arruda, Paz do Senhor Jesus. Hoje, pastor Davi, nós vamos falar sobre uma doutrina maravilhosa, que é a doutrina que revela-nos uma transformação maravilhosa, né, no interior do pecador, mudando a natureza do pecador para que ele tenha uma natureza do alto. Pastor Davi, seja bem-vindo. Muito bem, Pai do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Leno, a todos que estão nos ouvindo, é uma satisfação mais uma vez poder estar aqui falando um pouco da lição. E nós estamos com o coração bastante empolgado pela riqueza do ensino que nós vamos trabalhar hoje. Vamos falar sobre essa obra do Espírito Santo em transformar a vida do pecador, levando a ele a ter uma vida de santidade com o Senhor. Muito bem, pastor Leno Cavalcante, Paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo. Pastor Leno, para a gente tratar dessa doutrina gloriosa que o pastor Eurico Bexten, ele chama de um grande milagre de Deus, a regeneração. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, pastor Epaminondas, a paz do Senhor, pastor Elias, pastor Davi, os nossos amigos e irmãos que acompanham o programa. Realmente é uma doutrina que nós nos deleitamos ao estudar, ao ler. Essas palavras ardem na nossa alma, as palavras de Cristo, mostrando para Nicodemos esse milagre glorioso do novo nascimento. E eu gostaria até já de início, chamar a atenção, né, dos nossos professores, para aproveitar também essas lições, para trazer pessoas não evangélicas para a nossa escola dominical. Já dizia o pastor Antônio Gilberto que a escola dominical, ela ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Então nós temos aí uma grande oportunidade de forma bem clara de explicar esse processo glorioso da salvação. Muito bem, fica uma dica maravilhosa, portanto, a todos os professores, tendo em vista que o Evangelho de João é um instrumento maravilhoso de evangelização. Façam isso, incentive seus alunos para que levem pessoas não evangélicas à sala de aula, para que ouçam o Evangelho através do ensinamento, um momento maravilhoso. Pastor Elias Gomes, vamos começar, portanto, vamos falar sobre esse contexto que envolve essa conversa, né? Mas antes, pastor Elias, vamos falar ao nosso público o primeiro ponto. Quem era Nicodemos? Nessa conversa particular, íntima, que Jesus teve com esse fariseu, é importante, né, pastor Elias, que a lição, ela traz inicialmente a guisa de introdução, né, para que nós conheçamos o contexto, quem é essa pessoa, porque fazendo isso, o entendimento vai se aguçar para o que Jesus quis ensinar a respeito da doutrina da regeneração. Pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas. Até como se fala, ou como se diz o próprio estudo ou comentário da Bíblia de aplicação pessoal, inclusive editada pela nossa casa publicadora, a CPAD, nós não sabemos muito, ou não se sabe muito sobre a pessoa de Nicodemos. Mas João, capítulo de número 3, há uma das narrativas que contém uma das principais doutrinas que nós haveremos de tratar nesta lição, e nós vemos que Jesus foi muito enfático, foi muito claro ao tratar sobre esse novo nascimento com essa pessoa não conhecida, apesar de que Jesus já estava notavelmente conhecido pelo milagre que efetuara lá no casamento, lá em Caná da Galileia. Nós vemos que Jesus transformou água em vinho, isso está relatado lá em João, o Evangelho que nós estamos estudando, capítulo de número 2, e a partir daquela ocasião,
este milagre muito provavelmente foi, digamos que a isca, foi o ponto de atração por parte de Nicodemo para que ele se aproximasse de Jesus no momento ideal, no momento oportuno. A Bíblia diz que ele foi à noite ter com Jesus. Muito provavelmente ele passou todo o dia sondando, observando, analisando, quem sabe até se encantando com os feitos do mestre, mas ele sabia que haveria a possibilidade de hostilidade, vendo o povo ver um fariseu se aproximar do Senhor Jesus. Então ele deixou para ir com Jesus à noite, no momento oportuno, para fazer suas indagações. E é o que nós vemos lá em João, capítulo de número 3, ele dizendo, chamando Jesus de bom mestre, e até elogiando de tal forma, e dizendo que se Deus não for com uma pessoa daquele jeito, ele jamais faria sinais como Jesus estava fazendo. O interessante é que ele chega observando os sinais, os feitos que Jesus faz, as maravilhas que Jesus faz no campo exterior. E Jesus nem responde propriamente voltando-se para sinais externos, sinais visíveis. Jesus já responde, ele falando sobre o novo nascimento, a regeneração. E nós aprendemos aqui, pastor Leno, que muito provavelmente essa é a tendência humana, uma lição que a gente pode tirar. As pessoas, todos nós somos inclinados a ficar encantados pelo que nós vemos com os olhos do corpo, com os olhos físicos, mas Jesus quer que nós nos encantemos com aquilo que na verdade nós não vemos, porque aquilo que se vê, como disse o apóstolo Paulo, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Em outras palavras, nós podemos dizer que além daquilo que Nicodemos estava vendo, que era o fato de Jesus fazer, Jesus na verdade queria que Nicodemos ficasse encantado pelo que ele poderia ser e não pelo que ele poderia fazer. E de alguma forma Jesus estava dizendo aqui algo mais importante, algo mais relevante, que era um milagre no seu coração, no seu interior, poderia acontecer. Nós vemos alguns pontos fortes, pastor Epaminondas. Essa é uma metodologia, é um aspecto didático da Bíblia de aplicação pessoal. Eu me preocupei em anotar aqui 4 aspectos importantes que nós podemos observar a partir da vida de Nicodemos, ou apesar de ser um fariseu, porém sábio, que de fato queria se aproximar do Senhor, de fato queria aprender, queria ter um crescimento espiritual verdadeiramente. E esses 4 pontos eles nos ajudam a compreender o quanto o fariseu, o sábio judeu Nicodemos teve resultados, digamos que proveitosos, resultados promissores na presença de Deus e a partir do diálogo com o Senhor Jesus. Primeiro, ele foi um dos poucos líderes religiosos que creu no Senhor Jesus, e foi um dos poucos, mas creu de verdade. O segundo ponto forte nós poderíamos citar aqui, pastor Epaminondas, é que ele foi um membro da Suprema Corte Judaica, aquilo que nós chamamos de Sinédrio, e era chamado. Portanto, alguém muito importante e conhecedor da lei. Ele, em terceiro lugar, ele também foi um fariseu atraído pelos milagres e também pelo caráter de Jesus, aquilo que Jesus não só demonstrava, mas verdadeiramente era. E, por fim, nós vemos aqui no próprio Evangelho de João que ele se uniu a José de Arimateia para providenciar o sepultamento de Jesus. E eu diria ainda um outro aspecto positivo que está relatado em João, o Evangelho, no capítulo 7, versículo 51, enquanto os fariseus e os demais inclusive escribas, estavam querendo prender Jesus, matar Jesus, ele estava preocupado em fazer uma espécie de defesa, ou pelo menos procurar um meio para que Jesus pudesse se defender, né? Então, nós vimos isso lá no capítulo de número 7, versículo 51,
e eu gostaria de ler rapidamente, finalizar minha participação nesse momento inicial. Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que ele faz? Então, de alguma forma, ele já estava se colocando aqui numa posição de defesa ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Pastor Davi Arruda, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Fale sobre esse ponto da lição. Observando esse texto, a gente percebe que o reconhecimento de Nicodemos acerca do ministério de Jesus, ele é um reconhecimento sincero, porque ele percebe, ele reconhece que Jesus Cristo, ele não é um simples pregador, ele vai muito além. Apesar de que eu creio que um dos aspectos que chamou a atenção de Nicodemos em Jesus foi a força da sua pregação, o como Jesus se posicionava. Jesus chegou na porta do templo expulsando os vendedores e essa força do seu ministério fez com que ele ganhasse notoriedade no meio do público judeu. Então, como muito bem falou o pastor Elias, alguns milagres, foi a isca que fez com que Nicodemos desejasse. Mas por que a gente percebe que este reconhecimento é um reconhecimento genuíno, que ele percebeu que Jesus não era alguém ou um simples homem que operava milagres, mas ele reconhece Jesus como um homem de Deus, como filho de Deus, porque ele diz que os milagres que Jesus opera, homem nenhum poderia operar se Deus não tivesse com ele. Ele reconhece Jesus como mestre, ele chama Jesus de Rabi, entendendo que as coisas que Jesus ensina, ele não sabia, não somente ele, mas os homens não conheciam, e que aquela sabedoria era uma sabedoria divina. Então, através de Nicodemos, nós aprendemos que a partir do momento em que cremos e reconhecemos Jesus com sinceridade, abre-se uma porta para o trabalhar de Deus. Muito bem, pastor Lucileno Cavalcante, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Pastor Leno, qual foi o ponto aqui nessa conversa que deixou o fariseu perplexo, pastor Leno? Fala sobre esse ponto da lição. Pastor Epaminondas, aqui já foi bem falado a respeito da pessoa de Nicodemos, né? Alguém que era conhecedor da lei, alguém que era conhecedor das tradições judaicas e que, portanto, era algo muito, muito presente no dia a dia dele, falar a respeito das coisas do reino de Deus, as coisas de Deus. E nesse diálogo com Jesus, o pastor Elias já falou que quando Nicodemos chega para dialogar com Jesus, Nicodemos ele vem com sinceros elogios a Cristo, né? Diferentemente de muitos dos demais fariseus, mas Nicodemos ele traz esses elogios a Cristo, mas o interesse de Cristo é na alma, né, de Nicodemos. E que, portanto, o ponto que deixou Nicodemos, assim, que desmontou talvez toda aquela estrutura de interrogações que ele tinha, foi quando Jesus ele deixa essa sentença a Nicodemos, dizendo assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E isso realmente, como diz a lição, deixou Nicodemos perplexo sobre como então que isso iria acontecer. E é interessante, eu chamo a atenção aqui do versículo 3, Jesus ele fala que não pode ver o reino de Deus. No versículo de número 5, Jesus ele diz assim: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino no reino de Deus. Então, tanto não pode ver quanto não pode entrar. Ou seja, tudo aquilo que a religião judaica falava a respeito da sua intimidade com Deus, da sua devoção a Deus, estava condicionada a essa experiência que Jesus ele chama de novo nascimento, de nascer da água e do Espírito. E Nicodemos talvez nunca tinha ouvido falar a esse respeito. Já tinha ouvido falar e visto a respeito da purificação pelo batismo de João, mas não era isso que Jesus estava tratando aqui. Era de algo mais profundo, conforme nós vamos ver aqui
na lição. Muito bem. O segundo ponto da lição, o comentarista, ele trata sobre o novo nascimento, a obra da regeneração. Mas sobre isso, nós iremos falar no próximo bloco. Depois do intervalo, estaremos de volta para comentar o segundo ponto da lição. Não saia daí, em instantes estaremos de volta. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, estudando a segunda lição deste novo trimestre com o tema O Novo Nascimento. Nós, durante estes 3 meses, estaremos estudando o Evangelho de João e hoje estamos discutindo esse tema tão importante. Vamos para o resumo do que nós vamos tratar a partir de agora, o mapa mental na sua tela, com o assunto O Novo Nascimento, a obra de regeneração. 3 pontos serão observados, discutidos, comentados aqui por nós. O primeiro, o novo nascimento. O segundo, a regeneração como obra exclusiva de Deus. E o terceiro item que nós iremos discutir é a necessidade da regeneração do pecador. E eu quero mais uma vez começar aqui com Pastor Elias Gomes. Pastor Elias, vamos falar sobre esta doutrina soteriológica maravilhosa, né? O novo nascimento, a regeneração. Fale para nós, Pastor Elias, nesse discurso de Jesus, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos. A fala de Jesus incomodou muito o fariseu, deixou ele perturbado. Ele nunca tinha ouvido falar tal expressão, apesar de que Jesus estava dizendo para ele: rapaz, tu é mestre em Israel, tu deveria saber do que Ezequiel falou lá no capítulo 36. Fale, pastor Elias, sobre o novo nascimento à luz da nossa soteriologia. Exatamente. Pastor Epaminondas, falar da regeneração é falar de uma das revelações bíblico-doutrinária mais relevante para a nossa vida espiritual. Eu diria que todos nós, na condição de crentes, na condição de salvo, deveríamos nos importar para saber o que é verdadeiramente a regeneração. Quando nós vemos no dicionário secular, regenerar significa construir novamente, desenvolver ou realizar algo outra vez. Esse tratamento de corrigir-se, melhorar moral ou eticamente. Então, vivificar, conceder uma nova vida, tudo isso significa regenerar. E à luz da Bíblia, a terminologia ou a expressão utilizada para se equivaler à regeneração é o novo nascimento ou nascer de novo. Razão pela qual Nicodemos ficou muito, digamos que, sem entender aparentemente como é que eu posso retornar ao ventre da minha mãe para nascer. E Jesus disse: não é por aí, é nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de uma linguagem figurada, metafórica, porém real, porém espiritual mesmo, propriamente. E nós vemos que, do ponto de vista bíblico-teológico, pastor Epaminondas, regeneração é um termo que tem origem no grego, de palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente, ou seja, nascer outra vez, ou renascer. E o que é isso? Isso, na verdade, acontece como resultado de uma ação do Espírito Santo na nossa vida, na vida do pecador, na vida de todo aquele que reconhece as suas mazelas, reconhece o estado decaído no qual se encontra, se arrepende dos seus pecados, se chega ao Senhor reagindo positivamente ao seu chamado. Então, essa pessoa, ela está, claro, ela passa pela regeneração e a partir daí, ela vai desfrutar de uma vida com Cristo. Tudo aquilo que é resultado do Calvário, que Jesus
pelo qual Jesus passou, a pessoa vai desfrutar agora. Ela vai desfrutar tanto da morte, quando ela vai morrer, digamos metaforicamente, ela morre como Cristo morreu. Isso é o que está lá em Romanos capítulo de número 6, ela morre, e da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou, ela também vai desfrutar desse novo nascimento. É como que ela estivesse ressurgindo agora, para, a partir de então, pastor Leno, pastor Davi, andar em novidade de vida. Olha só a expressão que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo de número 4. Ela vai desfrutar agora de um novo estilo de vida. E esse novo estilo de vida, pastor Epaminondas, é fruto da regeneração, que significa também, entre outras palavras e definições, uma verdadeira e real transformação. Todo crente salvo, regenerado, ele atenta diligentemente para a necessidade de mudança. E essa mudança, ela não acontece de fora para dentro, ela acontece necessariamente de dentro para fora. O Senhor não muda as causas, as consequências das ações, não. O Senhor muda a origem, lá de onde nasce. O Senhor muda o coração. O Senhor já citou o profeta Ezequiel, a quem o Senhor mesmo usou, fazendo uma promessa de um coração novo. Então, é exatamente isso. E essa pessoa, a partir de então agora, além de andar em novidade de vida e ter um novo estilo de vida, pastor Leno, ela vai revelar o verdadeiro fruto do Espírito de Deus na sua vida, caracterizando-se, por exemplo, um estilo de vida marcado por aquelas virtudes que constituem o fruto do Espírito, relatadas lá em Gálatas, capítulo de número 5. Então, isso é algo sobrenatural, isso é uma ação divina, é um dom de Deus, e que em nenhum outro lugar e por meio de nenhuma outra pessoa, nenhum pecador pode ser regenerado se não for pelo próprio Senhor, por intermédio do Espírito Santo. Então, falar da regeneração é falar dessa mudança de vida. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A pessoa vai pensar diferente, vai proceder diferente, vai agir diferente, vai analisar diferente, porque agora a sua mente não é a sua própria, é a mente de Cristo que está investida na sua própria vida. Muito bem. Pastor Davi Arruda, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Os seres humanos, pastor Davi, eles podem gerar apenas vida humana. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui, né? A obra de regeneração, ela é uma obra exclusiva de Deus. Fale sobre esse ponto, dessa maravilhosa transformação que ocorre no interior do ser humano. A regeneração, pastor, ele é um ato exclusivo de Deus, do Espírito Santo, que causa no ser humano uma profunda mudança, uma mudança radical de vida. É que o Espírito Santo, a partir que a pessoa reconhece ele, como reconhece as suas mazelas, a necessidade de um Salvador, porque vale a pena destacar que para que a regeneração aconteça, a pessoa precisa crer e reconhecer a necessidade de salvação. Prova disto é que em Atos capítulo 16, verso de número 31, quando o carcereiro pergunta para Paulo o que ele deveria fazer para ser salvo, ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa serás salvo. Então é interessante destacar que para a regeneração acontecer, primeiro é necessário o reconhecimento da necessidade de um Salvador. E a regeneração provoca mudanças, como o autor diz, mudanças radicais, porque através do Espírito Santo trabalhando dentro de nós, muda-se o alvo dos nossos desejos, porque sem o Espírito Santo, tudo que desejamos é para o benefício da nossa carnalidade, dos nossos desejos pecaminosos. Mas a partir do momento em que o Espírito Santo começa a operar em nós, nós passamos a desejar as coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. E é por este motivo que esta obra é exclusiva do Espírito Santo, porque o homem não pode regenerar outro homem. Por mais santo que este homem seja, ele foi santificado pelo Espírito Santo. Então, como nós somos pecadores por natureza, não podemos operar esta obra.
Que maravilha. Pastor Leno Cavalcante, vamos falar agora um pouquinho sobre essa necessidade de regeneração a todos os homens, a todos mesmo, sem exceção, não é, pastor Leno? Não há aqui exceção. Todos estão debaixo da mesma lei. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, um texto muito conhecido nosso, capítulo 3 e o versículo 23, porque todos pecaram. O capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo chega a dizer que por um homem, né, o pecado passou a todos os outros homens. Então, todos estão debaixo da mesma lei do pecado. E daí, também, pastor Leno, a necessidade de regeneração a todos os homens, ou seja, aquilo que o senhor já enfatizou aqui no início. Se quiser ver, se quiser entrar, só tem uma porta de entrada, só tem um meio. Não existe outros atalhos para o reino de Deus. Não é isso mesmo, pastor Leno? É verdade, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi. O homem, o ser humano, de um modo geral, todo ser humano, nós aprendemos aqui já nas lições da escola dominical que nasce com um problema muito sério, que é a morte espiritual. O tema hoje é falar sobre vida, é falar sobre nova vida, mas é necessário nós refletirmos também que o homem, ele lá no Éden pecou. Adão peca e por causa disso toda a humanidade é gerada em pecado. E, portanto, quando se fala em morte espiritual, é o afastamento espiritual de Deus. É o pecado que separa o homem de Deus e que faz com que o homem viva morto, apesar dos termos aqui, mas ele hoje em dia muita gente está respirando, andando, mas espiritualmente está morto, ou seja, distante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo ele fala como consequência disso, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. E para solucionar isso, realmente esse grande problema, essa grande necessidade do ser humano, o próprio ser humano não pode resolver, como já foi falado aqui. Somente Deus é quem poderia solucionar esse problema. E é através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu estava meditando nesse ponto e vendo que o ser humano, de um modo geral, todo ser humano nasce e quando nasce herda essa morte espiritual. Mas ao longo de sua vida ele tem a oportunidade de receber esse novo nascimento. Porque invariavelmente, se Jesus não vier logo para nos arrebatar, nós haveremos de passar pela morte física. E o escritor aos Hebreus ele fala sobre isso, que ao homem está ordenado morrer fisicamente, vindo depois disso o juízo. Então, nesse tempo em que o homem tem aqui na terra, ele tem a oportunidade de receber esse novo nascimento. Pois ao receber o novo nascimento, aí sim, a vida eterna, como o texto aqui de João 3,16 vai falar, a vida eterna está garantida pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas é interessante aqui quando nós recebemos essa nova vida, o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas dizendo em que consiste essa nova vida. Ele diz no versículo 20 do capítulo 2: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, essa nova vida não é simplesmente uma vida, como já foi falado, gerada pelo homem, gerada pela carne e sangue, mas é gerado sim através de Deus. E essa é a maior bênção que um homem pode receber nesta vida. É por isso que devemos valorizar essa nova vida que temos, desfrutarmos essa vida em liberdade, vivermos o padrão de Cristo para nós. E eu tenho certeza que essa lição ela nos faz refletir a esse respeito. A grande necessidade do homem é de ter uma nova vida em Cristo.
Maravilha! Nós chegamos ao final de mais um tópico da lição. Vamos nos preparar para falarmos sobre os meios da obra regeneradora. A lição nos apresenta os meios dessa obra transformadora do Espírito do Senhor, que é operado no interior de cada pecador arrependido. Uma obra gloriosa, maravilhosa é feita lá no interior do homem, concedendo a ele, por obra maravilhosa, miraculosa do Espírito do Senhor, uma nova vida, uma vida de cima, uma vida do alto, que, portanto, credencia todo homem pecador agora a se tornar um súdito do reino de Deus. O reino de Deus tem os seus súditos. Nós temos o nosso rei, o Senhor Jesus é o nosso rei, ele é o rei deste reino. Entretanto, é preciso observar também que os súditos do reino de Deus, ele precisa ter características, eles precisam ter uma identidade, e a identidade dos que pertencem ao reino de Deus e que, portanto, são súditos do rei, é o novo nascimento. O novo nascimento é o cartão de identidade que nos identifica, que nos dá características maravilhosas de que nós nascemos de novo, herdamos do alto uma vida para vivermos as exigências de Cristo Jesus estabelecidas na Constituição do céu, que é ali Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, são ali verdadeiras diretrizes para a vida de todos aqueles que querem se tornar súditos do reino de Deus. Portanto, para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, é um nascimento espiritual, é uma vida espiritual, é uma vida que agora agrade a Deus e viva na dependência exclusiva de Deus. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta para comentar os meios desta obra maravilhosa de regeneração. Até já! Voltamos para finalizarmos o programa de hoje. O programa está maravilhoso, falando sobre a doutrina do novo nascimento, a obra regeneradora através da obra do Espírito do Senhor no interior do pecador arrependido. Vamos falar agora sobre os meios da obra regeneradora. Os meios da obra regeneradora. 3 pontos nós vamos discutir aqui agora. O primeiro, a operação do Espírito Santo, depois a palavra de Deus e, por fim, a vontade soberana de Deus. Eu quero iniciar aqui com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, nesse momento da lição nós vamos falar sobre esses meios, da obra regeneradora, a operação do Espírito Santo, que é o primeiro ponto da lição. Fale sobre o que Jesus quis dizer, quem é nascido da água e do Espírito. Comente sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor Epaminondas. Nós vimos que o Espírito Santo é a pessoa da triunidade divina que está manifestada entre nós, e essa manifestação ela se deu mais acentuadamente com a partida, com a ascensão do próprio Cristo Jesus, que falou lá em João capítulo de número 14, quando ele iria, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, na condição desse agente divino, ele está direta e inteiramente envolvido no processo da salvação. Inclusive, nós vemos essa ação pneumatológica e também soteriológica, lá em João, o mesmo evangelho que nós estamos estudando, no capítulo 16, a partir do versículo de número 8, é o Espírito Santo que convence o pecador
do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz um esclarecimento ao ponto da pessoa, o pecador, que está em queda, que está, digamos que naquela morte, apesar de respirando, como já falou o pastor Leno, é ele que mostra para a pessoa a real necessidade de voltar-se para Deus, de reagir positivamente ao chamado divino para participar então desta regeneração e dos frutos, né, e dos resultados advindos desta regeneração. Quando Jesus estava ali com Nicodemos, no capítulo de número 3, em primeira instância, no versículo de número 3, Jesus estabelece ali uma condição necessária para a salvação. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diante do prosseguimento do questionamento de Nicodemos, Jesus fala novamente, só que em outras palavras agora, uma vez que Nicodemos queria interpretar do ponto de vista literal ou ao pé da letra, mas Jesus diz em outras palavras, para que ele não ficasse, digamos que numa camisa desculpável. No versículo de número 5, ele reforça essa sentença, na verdade, com outras palavras, dizendo: porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eu já falei aqui, Jesus estava falando no sentido figurado, apesar de que há linhas teológicas interpretativas que querem interpretar esta água aqui, Jesus falando do ato do batismo, que é uma representação de uma doutrina bíblica, mas na verdade não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando no sentido figurado, e a água aqui faz referência à ação purificadora do espírito da pessoa, digamos, da vida da pessoa. Então, as ações purificadoras do Espírito Santo na vida da pessoa, fazendo com que ela, de fato, agora tenha uma nova vida, ou tenha uma vida nascida de novo. Subentende, pastor Elias, que o batismo, então, seria posterior a esse momento da regeneração? Necessariamente posterior, uma vez que é apenas um símbolo, né? Nós até já estudamos aqui sobre a doutrina do batismo, e que nós não depreciamos biblicamente. Ela é uma ordenança bíblica, uma ordenança divina, porém é uma representação desse batismo aqui que acontece no mundo espiritual, essa ação regeneradora do Espírito. Do contrário, nós seríamos obrigados, colegas, a pensar que o batismo salva, não é verdade? Exatamente. Que não é a nossa confissão de fé. Inclusive, todas as vezes que nós temos esse ato, a celebração do batismo, nós muito enfatizamos de que o batismo não é um ato para a salvação, mas para os salvos em Cristo Jesus. E nós vimos aqui o pastor Eliana Cabral, ele diz que assim a pessoa, todos os que passam pela experiência de uma verdadeira, de uma genuína regeneração, eles recebem, mediante essa experiência, eles recebem a ação do Espírito Santo, e aí desfrutam agora de uma nova vida em Cristo pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, conforme Tito, capítulo de número 3, a carta que Paulo escreveu a Tito, no versículo de número 5, nós podemos dizer que, entre outros exercícios, entre outras atividades que o Espírito Santo opera na vida da pessoa, nós poderíamos dizer que o apóstolo Paulo chama ele, digamos que, de tipo de agente da santificação, lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 4, mas aqui no versículo de número 5 do capítulo 3 de Tito, nós poderíamos designá-lo como o agente da regeneração. Tito 3, verso 5 diz assim: não pelas obras de justiça, é claro, isso está em concordância total com Efésios capítulo 2, que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Portanto, pastor Epaminondas, é imprescindível que alguém passe por essa experiência e não manifeste resultados visíveis aqui fora. E vale até nós evidenciar, pastor Epaminondas, há inclusive teologia sistemática que faz essa explicação básica de diferença entre o termo regeneração e
conversão. A conversão, ela está mais ligada com a manifestação exterior da regeneração. É aquilo que os homens veem como resultado da transformação interior operada pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos dizer que pela força do costume, pela força do rito, pela força da religião, há muitas pessoas que mudam o comportamento de roupa, mudam o estilo de uso disso e daquilo tudo, mas isso não necessariamente representa uma regeneração. A regeneração, ela é provocada lá dentro e como consequência vem a conversão aqui no âmbito exterior. Esse ponto é muito importante, é muito interessante os professores levarem para a sala de aula para que observe-se quais são os resultados da regeneração, né? Na prática, o que a regeneração promove na vida do pecador? É isso que o pastor Eli está falando. O fruto, ele vai denunciar ali qual é a vida da árvore. Se os frutos forem bons, a árvore naturalmente está com a sua raiz boa. Entretanto, se os frutos não forem bons, a árvore certamente é a ideia de regeneração de dentro para fora, né, pastor Elias? Para conhecer, então, se há de fato ali a mudança tão falada na Escritura Sagrada. Pastor Davi Arruda, nós vimos agora pelo pastor Elias o primeiro meio dessa obra maravilhosa de regeneração, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Agora nós queremos falar de um ponto importante também, outro meio, que é a palavra de Deus. Fale sobre esse ponto da lição. Muito bem, pastor. Esse ponto da lição, ele trata de forma muito profunda o quanto é poderoso o poder da palavra de Deus. E ao mesmo tempo que a gente estuda sobre este poder da palavra de Deus, também traz sobre nós uma responsabilidade. Claro, não estou dizendo aqui de forma alguma que o ser humano tem participação na regeneração, até porque já falamos que é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Mas a responsabilidade do homem, porque nós somos o portador dessa semente. Nós levamos a palavra de Deus para a vida das pessoas. E cabe aqui para nós um conselho, para nós pastores pregadores, o quanto nós devemos ser fiel ao texto bíblico, porque ela é a semente que será lançada ao coração do pecador, que lhe trará regeneração. E a palavra de Deus, ela é poderosa para curar, para exortar, para edificar e para regenerar o pecador, porque através da palavra de Deus pregada e lida, que nós vemos, pastor Epaminondas, a necessidade que nós temos de uma reconciliação com Deus, e nisso o Espírito Santo trabalha. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, ela é como um espelho. Cada um de nós que estamos aqui, dos ouvintes que estão nos assistindo, ao sair de casa, geralmente a gente vai a um espelho, porque o espelho denuncia o cabelo que está bagunçado, a roupa que não está ajustada, mas é interessante que o mesmo espelho que nos mostra o cabelo bagunçado e a roupa desajustada é o mesmo espelho que dá a oportunidade de arrumar o cabelo, de ajustar a roupa. E é exatamente assim que a palavra de Deus trabalha no ser humano. Ela mostra as nossas limitações, os nossos defeitos, os nossos pecados, mas mostra para nós também que através de Cristo nós podemos ser regenerados. Muito bem. Pastor Leno Cavalcante, nós já vimos dois meios que é apresentados aqui, os meios da obra regeneradora, o Espírito Santo. O pastor Davi falou sobre a palavra de Deus. Fale sobre o terceiro apresentado pelo pastor Elenay Cabral, que é a vontade soberana de Deus. Muito bem, pastor Epaminondas. Aqui nós vemos que nessa lição, falando a respeito dessa obra gloriosa que o Espírito Santo de Deus opera na vida de todo aquele que crê no Evangelho, e nós vemos que essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é para um grupo específico, é a vontade de Deus não simplesmente para uma categoria de ser humano, mas é para todos os homens. A vontade de Deus aqui é a que todos os homens venham conhecer a Deus e venham nascer de novo. É uma vontade
que é geral para todos os seres humanos. Aqui é citado na lição 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, onde Paulo ele diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. No entanto, Deus, na sua soberania, Deus ele capacita o homem para que ele possa tomar essa decisão. Isso, de forma alguma, como o pastor Davi já falou aqui, significa que o homem possa, de alguma forma, contribuir para a sua salvação. Mas isso é uma resposta à graça de Deus, que age na vida do ser humano à medida em que a palavra de Deus é pregada, à medida em que a ação do Espírito Santo acontece na vida do homem. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem, mas Deus, ele capacita o homem, dá essa liberdade ao homem de escolha. E Jesus, ele fala sobre isso quando, ali no seu sermão, já citado aqui pelo pastor Epaminondas, no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, onde nos versículos 13 e 14, Jesus ele fala dizendo assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então nós temos aqui Jesus ele colocando bem claro, bem evidente, que há duas opções para todo ser humano. E o Senhor ele capacita o ser humano para que possa decidir, pastor Davi. Quando Jesus ele diz assim: entrai, essa é a recomendação, essa é a vontade de Cristo para todos. Então que esta lição possa fazer lembrar a cada um, que não só aqueles que vão estar no domingo estudando, aqueles que vão estar assistindo na TV Kairos ou mesmo no YouTube, que possam entender que a vontade de Deus para a vida do ser humano é uma vida abundante. Não é uma vida de tristeza, de culpa, de pecado, mas é uma vida realmente aquela que foi conquistada na cruz do Calvário para todos nós. É aquilo que Jesus prometeu, de dar vida e vida com abundância. Então, se o ser humano parar para meditar a respeito dessa grande bênção que é proporcionada através da salvação em Cristo, que possa decidir também receber a Cristo como Salvador. Muito bem. Para nós finalizarmos, pastor Elias, o novo nascimento, a regeneração, pastor Elias, não é um atestado de impecabilidade, não é, pastor Elias? Não significa dizer que a pessoa não vai cometer pecado. Aquele texto lá de 1 João, capítulo 3, e o versículo 9, pastor Elias, que diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Tem outra versão que diz não peca, né, a corrigida, mas aqui nos parece que está falando de um processo voluntário, contínuo, não é isso, pastor Elias? Exatamente, pastor Epaminondas, aquela ideia da conjugação no verbo no gerúndio, né? Sim, sim. Pecando. Então, na versão da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha só. Porque você pecar acidentalmente, você pecar involuntariamente, isso acontece pelo fato de nós ainda estarmos com a natureza carnal. Isso aí é sabido por todos. Todavia, isso acontecer de uma forma aleatória, esporádica, acidentalmente, involuntariamente, é uma coisa totalmente diferente daquele que vive na prática do pecado, deliberadamente,
né, conscientemente. Então, nós vemos que, inclusive, pastor Epaminondas, esse estilo de vida agora que a pessoa, na verdade, pelo poder do Espírito Santo de Deus gerado na vida dele, se gera digamos que, aversão. A pessoa agora, ela tem até, digamos que, receio de estar trazendo à memória o estilo de vida que ela levava antes de passar pela verdadeira regeneração. Então, o arrependimento, ele provoca isso, a pessoa reconhecer, ela criar aquele aspecto de aversão e também abandonar a prática pecaminosa. Todavia, sabemos que todos nós estamos sujeitos a pecar de forma acidental e involuntária, como falamos anteriormente. Muito bem, ou seja, a diferença do regenerado é que uma vez ele pecando, tropeçando, ele tem inclinação para se arrepender. Diferentemente do que não é regenerado, ele vai se manter na prática, não é isso, pastor Leno? E prática consciente e voluntária. Inclusive, pastor Epaminondas, só completando aqui, o apóstolo Paulo fala, inclusive, sobre essa tristeza. Uma tristeza segundo Deus. Quando a pessoa comete pecado, o próprio Espírito Santo, que já habita na pessoa, provoca e faz com que se gere uma tristeza. A pessoa fica com um pesar terrível, como ficou Davi na ocasião que ele se retrata com Deus lá no Salmo 51. Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição deste trimestre que só está começando. Estamos estudando o Evangelho de João, o quarto Evangelho, e hoje falamos sobre a doutrina do novo nascimento, com base na conversa, no diálogo do Senhor Jesus com o fariseu, doutor da lei, Nicodemos. Esta lição será estudada presencialmente no domingo 13 de abril e você deve estar presencialmente na sua classe, com a sua professora ou o seu professor de escola dominical, para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Agradecemos a você por sua companhia, por sua audiência. Deus multiplique bênçãos sobre você e sua casa e toda a sua família. Louvamos a Deus pela vida dos nossos comentaristas, que a bênção do Deus Todo-Poderoso repouse sobre todos. Nós vamos concluir com oração, pedir ao nosso querido pastor Leno que nos despeça orando, pastor Leno. Altíssimo Deus, Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por estes momentos de estudo da Tua Palavra. Te agradecemos pela vida de cada professor, cada coordenador, todos que fazem, Senhor, esta escola, que é a Escola Bíblica Dominical. Abençoa a aula de cada um, que todos nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Abençoa este programa, pastor Epaminondas, pastor Elias, pastor Davi, pastor Salles, pastor da igreja, que o Senhor continue dirigindo a cada um, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus.